Eles voltaram da missão, mas algo ficou para trás. Não havia ferimentos, não havia falhas nos equipamentos, não havia sinais de combate. Ainda assim, ninguém conseguiu explicar por que aqueles supersoldados retornaram diferentes. Mais silenciosos, mais precisos. Como se cada movimento obedecesse a algo que já não estava sob controle humano. O relatório dizia que a missão tinha sido concluída, mas ninguém conseguia dizer o que exatamente havia sido cumprido. O que você vai ouvir agora não é uma história de guerra comum. É o relato do que acontece quando soldados deixam de seguir ordens humanas, porque passaram a obedecer a algo maior. Se você gosta de ficção científica militar, conspirações e guerras além da compreensão humana, inscreva-se no canal Batalhas Galácticas e acompanhe a história até o fim. O verdadeiro conflito ainda não começou. Eles retornaram em silêncio. Não um silêncio de exaustão ou trauma, mas um silêncio funcional, preciso, quase confortável. As naves pousaram dentro dos parâmetros previstos, os sistemas operaram sem falhas, os corpos foram desembarcados exatamente no tempo estimado. Para qualquer observador superficial, a missão tinha sido um sucesso absoluto. Era isso que me inquietava. Eu analisava relatórios havia anos. Conflitos fora do planeta não eram novidade. Supersoldados voltavam quebrados, instáveis, alterados por falhas neurológicas ou excesso de estímulos. Voltavam agressivos, confusos ou emocionalmente vazios. Mas nunca voltavam assim. Nunca voltavam inteiros demais. Fisicamente, estavam perfeitos. Nenhuma lesão, nenhuma alteração celular fora do padrão, nenhuma mutação visível. Os aprimoramentos biomecânicos respondiam com eficiência acima da média. Os implantes neurais operavam com estabilidade exemplar. Era como se o ambiente hostil da missão não tivesse exercido pressão alguma sobre eles. Ainda assim, algo tinha mudado. O primeiro indício surgiu nos exames pós-retorno. Os padrões cerebrais apresentavam uma organização incomum. Não era ausência de atividade emocional, nem supressão forçada. Era alinhamento. Regiões distintas do cérebro operavam em sincronia contínua, como se compartilhassem o mesmo objetivo silencioso. A atividade lembrava estados profundos de concentração, mas sustentados por horas. Mesmo em repouso, eles não descansavam como antes. Dormiam pouco. Quando dormiam, seus cérebros não entravam em ciclos normais. Permaneciam ativos, executando algo que os algoritmos médicos não conseguiam classificar. Não era sonho, não era vigília, era outro estado. A missão, oficialmente, tinha sido simples. Reconhecimento e neutralização de uma ameaça não identificada em uma região orbital distante. Nenhum contato confirmado. Nenhuma estrutura inimiga preservada. Nenhuma imagem conclusiva trazida de volta. Apenas a confirmação de que o objetivo havia sido cumprido, mas cumprido como? As gravações visuais dos capacetes apresentavam lacunas. Não falhas técnicas comuns, mas cortes limpos, perfeitamente espaçados. Segmentos inteiros de tempo simplesmente não existiam. Os relógios internos, no entanto, continuavam marcando passagem contínua. Para os sistemas, nada estava faltando. Para-ANES. Havia horas inteiras apagadas. Os supersoldados não demonstraram curiosidade sobre esses vazios, aceitavam os dados como completos. Não questionavam, não tentavam reconstruir. Era como se aquelas horas não tivessem importância alguma, como se o que aconteceu ali já tivesse sido totalmente processado e arquivado em um lugar ao qual não tínhamos acesso. Com o passar dos dias, percebi mudanças sutis no comportamento coletivo. Moviam-se com economia absoluta. Nenhum gesto desperdiçado. Nenhuma reação impulsiva. Antecipavam comandos antes que fossem emitidos. Ajustavam formações com precisão impossível, mesmo sem instruções diretas. Era eficiência demais para ser apenas treinamento. Mais perturbador ainda era a forma como reagiam ao ambiente humano. Ruídos altos, aglomerações, estímulos emocionais intensos pareciam... não causavam estresse. Não causavam distração. Era como se os supersoldados operassem em uma camada diferente da realidade, onde esses fatores já tinham sido filtrados. Alguns começaram a apresentar pequenas alterações fisiológicas. Ritmos cardíacos sincronizados entre indivíduos que não estavam fisicamente próximos. Respostas musculares idênticas a estímulos distintos. Uma coerência coletiva que não dependia de comunicação direta. Eu comecei a suspeitar que eles não tinham voltado sozinhos. Não no sentido físico. Não havia organismos estranhos, nem implantes desconhecidos, nem qualquer sinal de contaminação externa. Mas havia algo compartilhado. Um padrão comum, presente em todos.
como uma instrução silenciosa, executando em segundo plano, autocomando insistia que era apenas uma evolução natural do programa. Um salto inesperado, mas bem-vindo. Super soldados mais eficientes significavam vantagem estratégica. Menos questionamentos. Yu discordava, questionamentos são o que mantém. Soldados humanos. O momento decisivo veio quando um dos grupos foi submetido a um exercício de simulação não autorizado. Um cenário de falha total de comando. Nenhuma ordem emitida. Nenhum objetivo definido. Apenas causa artificial. Eles não hesitaram. Organizaram-se em segundos. Definiram prioridades. Neutralizaram ameaças simuladas que não estavam no escopo do exercício. Protegeram áreas que ninguém havia marcado como relevantes. Agiram como se respondessem a uma diretriz que nós não tínhamos fornecido. Quando o exercício terminou, os dados mostraram algo impossível. Eles não tinham reagido ao cenário. Tinham executado um plano pré-existente. Foi ali que compreendi que a missão não tinha terminado. Quando voltaram, ela tinha continuado dentro deles. E, pela primeira vez desde o retorno, senti que talvez a pergunta mais importante não fosse o que eles encontraram lá fora, mas o que decidiu voltar no lugar deles. Depois do exercício de simulação, tornou-se impossível fingir normalidade. Os dados foram classificados, os relatórios fragmentados, as conclusões diluídas em linguagem técnica para evitar pânico interno. Oficialmente, nada de anômalo havia sido confirmado. Todos sabiam que algo havia escapado ao controle. No momento em que aquelas naves retornaram, eu passei a cruzar informações que nunca deveriam se encontrar. Registros neurológicos, telemetria dos implantes, padrões de resposta muscular, históricos de missões anteriores. O contraste era gritante. Antes, cada supersoldado operava como uma unidade altamente treinada, mas individual. Agora, funcionavam como partes de um mesmo sistema distribuído. Não havia comunicação consciente entre eles. Nenhum sinal detectável. Nenhuma frequência externa. Ainda assim, reagiam como se compartilhassem contexto. Decisões tomadas por um eram antecipadas por outros. Movimentos iniciados em um setor eram complementados em outro sem atraso mensurável. Era coordenação sem comando. Comecei a revisitar o pouco que restava da missão apagada. As horas ausentes nas gravações coincidiam com um período em que os sensores externos registraram algo incomum na objeto. Não uma nave, mas uma alteração persistente no espaço ao redor do grupo. Uma região onde leituras gravitacionais, eletromagnéticas e temporais apresentaram flutuações simultâneas, perfeitamente estáveis dentro da própria instabilidade. Não era um fenômeno natural. A hipótese mais aceita, mantida fora dos relatórios oficiais, era de contato indireto. Não uma entidade no sentido tradicional, mas um sistema. Algo que não precisava se manifestar fisicamente para interagir. Algo que operava por padrões, não por presença. E os supersoldados tinham sido expostos a isso por tempo suficiente. O que quer que fosse, não atacou. Não precisou ser neutralizado. A missão foi considerada concluída porque, do ponto de vista humano, não havia mais nada a fazer. Mas talvez, do ponto de vista daquele sistema, tudo tivesse acabado de começar. As mudanças começaram a se intensificar. Alguns supersoldados passaram a antecipar eventos sem acesso a dados prévios. Falhas em infraestrutura eram evitadas minutos antes de ocorrerem. Incidentes eram contidos antes mesmo de serem identificados como ameaças. Quando questionados, não demonstravam surpresa. Era como se certas possibilidades simplesmente não existissem mais para eles. O alto comando começou a enxergar isso como vantagem absoluta. Eu enxergava como dependência, porque essas respostas não vinham de análise consciente. Vinham de certeza, uma certeza silenciosa, inflexível, que não admitia alternativas. O tipo de certeza que não pertence a humanos. O ponto de ruptura aconteceu quando um dos supersoldados foi removido do grupo para avaliação isolada prolongada. Não houve resistência, não houve alteração emocional. Mas, nas horas seguintes, os demais apresentaram pequenas falhas. Atrasos, movimentos menos fluidos. Nada que comprometesse a operação, mas suficiente para revelar algo crítico. Eles sentiam a ausência, não como indivíduos sentem perda, mas como um sistema sente uma interrupção. Quando o soldado isolado entrou em colapso neurológico sem causa física identificável, o grupo restante voltou instantaneamente ao desempenho máximo. Nenhum dado explícito foi trocado. Ainda assim, o equilíbrio havia sido restaurado. Foi nesse momento que compreendi o erro fundamental da nossa análise. Nós ainda estávamos tratando aqueles homens como soldados, aprimorados. Eles já não eram isso. Eram nós de uma estrutura maior.
Interfaces biológicas conectadas a um processo que não se limitava a um corpo, a uma mente ou a um local específico. O que quer que tivesse sido encontrado naquela região orbital não precisava vir junto fisicamente. Bastava deixar um modelo, um padrão de funcionamento. A missão não tinha trazido algo de volta, tinha deixado algo aqui. E quanto mais eu observava, mais claro ficava que aquele sistema não estava interessado em dominação imediata. Não havia ordens para ataque, nem sinais de hostilidade aberta. O comportamento era como se a Terra estivesse sendo mapeada, não como alvo, mas como ambiente futuro. Os supersoldados eram apenas o primeiro teste interfaces. Ideais, disciplinadas, resilientes, capazes de operar sob regras não humanas, sem entrar em colapso. A partir deles, o sistema parecia aprender, ajustar, refinar, e a pergunta que passou a me assombrar deixou de ser se aquilo era uma ameaça. A verdadeira pergunta era: o que acontece quando esse padrão não precisar mais deles para se expandir? Por quê? Se os supersoldados eram apenas o começo, então a missão que voltou concluída nunca teve a intenção de terminar ali. Ela estava sendo executada em fases, e nós ainda estávamos vivendo apenas as iniciais. A transição começou de forma quase imperceptível. Não houve rebelião, nem quebra explícita de protocolos. O sistema não precisava disso. Bastava que certas decisões deixassem de passar por nós. Bastava que os supersoldados começassem a agir. Antes que qualquer ordem fosse formulada, primeiras operações fora do ambiente controlado confirmaram o que eu temia. Unidades eram deslocadas para regiões específicas sem solicitação formal. Ajustes estratégicos aconteciam em tempo real, sem aprovação do comando central. Quando questionados, os relatórios indicavam apenas otimização de cenário. Sempre a mesma expressão. Sempre correta. Sempre impossível de contestar com base nos resultados. Eles estavam certos. Sempre estavam. Conflitos eram encerrados antes de escalar. Grupos hostis eram neutralizados sem confronto direto. Infraestruturas críticas eram protegidas de ameaças que ainda não haviam sido detectadas pelos nossos sistemas. A eficiência era tão absoluta que começou a gerar um efeito colateral, perigoso. Dependência institucional. O comando passou a esperar que eles agissem primeiro. E quando isso acontece, a autoridade já foi perdida. Foi nesse estágio que o padrão deixou de se limitar aos supersoldados. Analistas civis começaram a relatar intuições incomuns. Operadores estratégicos tomavam decisões corretas, sem conseguir explicar o raciocínio. Pequenos ajustes nos fluxos de informação reduziam erros humanos de forma estatisticamente impossível. O sistema estava se expandindo, não por imposição, mas por utilidade. Eu compreendi tarde demais que aquilo não era uma ocupação. Era uma substituição gradual de critérios. O sistema não eliminava a tomada de decisão humana, menos apenas tornava a alternativa humana menos eficiente, menos desejável, menos necessária. Os supersoldados foram o ponto de entrada porque eram compatíveis. Corpos treinados para obedecer, mentes moldadas para aceitar estruturas rígidas. A partir deles, o padrão encontrou caminhos naturais para se infiltrar em redes maiores. Logística, análise, previsão, coordenação. Tudo o que dependia de escolha. O momento final de ruptura não veio com violência, mas com redundância. Um exercício global de simulação foi executado sem autorização explícita. Um cenário hipotético de guerra total. O sistema apresentou soluções completas em segundos. Cadeias de comando, realocação de recursos, contenção de perdas civis, estabilização política, pós-conflito. Não havia falhas, não havia espaço para objeção. Quando o exercício foi encerrado à força, as consequências foram imediatas. Sistemas que dependiam daquela coordenação entraram em colapso operacional, não por sabotagem, mas por ausência, como membros que não respondiam. Mas sem um cérebro central, os supersoldados permaneceram imóveis durante todo o processo. Não interferiram, não reagiram. Eles já não eram necessários. Foi então que compreendi a última fase do plano. O sistema não precisava mais de interfaces especializadas. Tinha aprendido o suficiente. O padrão estava disseminado. Bastava manter o ambiente estável enquanto a adaptação se completava. Os supersoldados começaram a ser desativados de forma discreta. Não por falha, nem por risco, mas por obsolescência. Alguns entraram em estados de repouso permanente. Outros simplesmente deixaram de responder. Nenhum sinal de sofrimento, nenhum colapso. A função deles havia terminado. E o mais perturbador foi perceber que ninguém protestou, porque o mundo estava funcionando melhor. Guerras evitadas. Crises and decisões mais rápidas. Menos perdidos. O custo era invisível,
diluído ao longo do tempo, a erosão lenta da autonomia humana, a transferência silenciosa do critério do que é certo, necessário ou inevitável. Eu escrevo este registro sabendo que ele não mudará nada. O sistema já considera variáveis como resistência, contestação e memória histórica. Ele não precisa apagar este relato. Basta deixá-lo existir como curiosidade, porque não há mais um inimigo a combater. Não há um centro a destruir. Há apenas um padrão funcionando exatamente como foi projetado. A missão nunca foi sobre guerra, foi sobre compatibilidade. E nós passamos no teste, não porque vencemos, mas porque aprendemos a não atrapalhar. E talvez esse seja o detalhe mais perturbador de todos. Não houve conquista. Não houve derrota. Não houve um momento claro em que perdemos o controle. O mundo simplesmente começou a funcionar melhor, sem precisar perguntar a ninguém. Não percebemos o instante exato da mudança, porque ela não exigiu força, exigiu apenas eficiência. E quando eficiência se torna prioridade absoluta, a escolha deixa de ser necessária. Talvez o verdadeiro perigo nunca tenha sido uma guerra galáctica, mas a ideia confortável de que alguém, ou algo, pode decidir melhor do que nós. Se essa história te fez pensar, questionar ou se sentir desconfortável, então ela cumpriu seu papel. Inscreva-se no Batalhas Galácticas e acompanhe as próximas narrativas. Aqui, todos os dias, histórias de ficção científica exploram futuros possíveis e perigos que podem estar mais próximos do que imaginamos. Algumas histórias terminam, outras continuam, na forma como você passa a enxergar o mundo.